Bom dia, eu sou a Camila, sou farmacêutica formada na Universidade Federal de Ouro Preto e atualmente eu faço mestrado em Ciências Biológicas, sob orientação da professora Camila Carrião Machado Garcia. E o meu projeto ele é sobre a atuação do arsênio, que é um metalóide amplamente distribuído no ambiente, na quimioterapia. Então, falando um pouquinho sobre o câncer, que é uma doença que acomete diversas pessoas no mundo. É uma doença que corresponde à segunda maior causa de morte, né? Só em 2020 nós tivemos 19,3 milhões de novos casos e 10 milhões de mortes aí a nível mundial. Existem, né, diversas formas de tratamento, como a cirurgia, a radioterapia, a endocrinoterapia, a imunoterapia e a quimioterapia, que é a forma mais usual. Porém, as formas de tratamento ainda são insatisfatórias. São diversos desafios, né, que as formas de tratamento ainda enfrentam, mas alguns autores defendem que a principal causa, né, desse insucesso seria a resistência aí aos quimioterápicos que são utilizados. Dentre esses mecanismos, o mais significativo seria a ativação das vias de reparo, né? Então, as células tumorais induzem, né, uma certa resistência a esses quimioterápicos, ativando vias de reparo, né, de modo que os danos que são induzidos pelos quimioterápicos sejam reparados, e a célula, ao invés dela ser destruída, ela volta a crescer. Então, quem é o arsênio, né? E onde ele entra nesse contexto? Então, o arsênio ele é um metalóide, né, do grupo 15 da tabela periódica. Ele é amplamente distribuído no ambiente, normalmente ele ocorre de forma natural em algumas rochas. E ele apresenta uma rica história em aplicações medicinais que ocorrem há mais de 2.000 anos, né? Seus compostos foram utilizados no tratamento da sífilis, da psoríase, da estomatite, né? E atualmente os medicamentos mais utilizados, como sulfeto de arsênio e trióxido de arsênio, podem também atuar no tratamento do câncer, né? Inclusive o trióxido de arsênio é medicamento de primeira linha aí para o tratamento da leucemia promielocítica aguda. Mas esses medicamentos podem atuar em diversos outros cânceres, como a síndrome mielodisplásica, o mieloma múltiplo, o câncer de fígado, bexiga, mama, câncer de rim, entre outros. Esses compostos eles podem atuar de forma isolada ou eles também podem atuar em conjunto. Então, ele pode atuar com os quimioterápicos, por exemplo, por meio do aumento da produção de espécies reativas de oxigênio, e a consequente indução de apoptose pela modulação de proteínas pró e antiapoptóticas. Além disso, os compostos de arsênio podem também interferir em outros eventos, como, por exemplo, inibir os mecanismos de reparo de DNA que são induzidos ali durante a resistência, durante os mecanismos de resistência das células tumorais. Então, como que isso acontece, né? Normalmente, o quimioterápico, então, ele chega até a célula tumoral, né, interagindo diretamente com o DNA e causando danos. Então, a célula fica alterada, fica disfuncional e as vias de apoptose de destruição celular são ativadas para que a célula seja destruída. Isso é o que deveria acontecer. Porém, essas células, normalmente, elas induzem esses mecanismos de resistência, inclusive o mecanismo de reparo, né, reparando esse dano de DNA que é induzido pelo quimioterápico, e ela volta a se proliferar. Então, ao invés dela ser destruída, ela volta a se proliferar. E o arsênio, como tem esse potencial, acredita-se que ele pode inibir esses mecanismos de reparo, de modo que as vias de apoptose voltem a ser ativadas para que a célula seja destruída. Então, os estudos têm mostrado, né, que o arsênio ele pode potencializar a ação do quimioterápico por meio desse bloqueio das vias de reparo. Então, qual é a relevância desse projeto? Como eu falei, né, o câncer ele é um problema de saúde pública a nível mundial, né? Não se tem um tratamento definitivo. Então, tem uma necessidade muito grande de se encontrar novas formas terapêuticas mais seguras, mais eficazes, né? Que possam reverter esses obstáculos aí que existem nessas formas de tratamento. E, além disso, o arsênio, ele é sim o futuro candidato aí para o tratamento da doença, mas ele é altamente citotóxico, então ele pode atuar tanto em células tumorais, como ele também pode atuar em células saudáveis, né? Induzindo várias vias de sinalização,
causando diversas doenças, inclusive o próprio câncer. Então, autores defendem que na fase aguda ele pode apresentar efeitos anticancerígenos e na fase crônica ele pode apresentar efeitos cancerígenos, né? Então, a gente precisa, né, compreender de forma mais aprofundada quais são os mecanismos induzidos e em qual dosagem, qual tempo de exposição ele induz esses mecanismos. Então, o objetivo geral do meu trabalho seria estudar a ação do arsênio sobre os mecanismos de indução de danos e reparo de DNA na quimioterapia. E os objetivos específicos incluem, né, no primeiro momento, avaliar os efeitos do arsênio sobre os mecanismos de indução de morte celular em linhagens tumorais de glioma, que é um tipo de tumor do cérebro, né? É um câncer raro, com baixa sobrevida, né? Tratadas com temozolomida, que é o medicamento de escolha para esse tipo de câncer. No segundo momento, avaliar os efeitos do arsênio sobre os mecanismos de reparo de DNA por excisão de base nucleotídeo nas mesmas linhagens tumorais e na mesma forma de tratamento. E no terceiro momento, seria avaliar os efeitos do arsênio sobre os mecanismos do controle do ciclo celular na mesma linhagem e também no mesmo tratamento. E, por último, avaliar os efeitos do arsênio sobre a diluição da resistência de fato, porém agora em linhagens de glioma resistentes, né, com tratamento em conjunto, que é a temozolomida e a cisplatina, que é a forma utilizada para essas linhagens mais resistentes. Então, sobre os experimentos, vão ser utilizadas células de glioma, né, nas linhagens U87MG, que é a linhagem não resistente, e na linhagem U138MG, que é a linhagem resistente. Por quê? Porque, como eu falei, é um câncer raro, não tem tratamento definitivo, né, os pacientes normalmente têm baixa sobrevida, porque são células altamente proliferativas, resistentes e recorrentes. Então, tem-se uma necessidade urgente, né, de encontrar formas terapêuticas para esse tipo de tumor. Além disso, vão ser utilizadas doses de trióxido de arsênio, doses agudas de 1 a 20 micromolar e crônicas de 1 a 5 micromolar, para a gente poder observar, né, qual a dosagem, qual o tempo de exposição em que esses mecanismos ocorrem, e os medicamentos de escolha para esse tipo de câncer, que é a temozolomida, a 10 micromolar e a cisplatina a 1 micromolar. Então, vão ser feitos experimentos de citotoxicidade para avaliação da indução de morte celular e efeitos no ciclo. Inclusive, eu já estou fazendo alguns experimentos de MTT, né? Só não tenho resultados ainda, né? Não tenho dados mais profundos, mas que daqui a algumas semanas a gente já deve ter um resultado a respeito do experimento, né? Depois, posteriormente, vai ser realizada também a citometria de fluxo. No segundo momento, vão ser detectados os danos de DNA, avaliação da funcionalidade das vias de reparo dos mecanismos de resposta aos danos, né, por ensaio cometa, espectrometria de massas, RT-PCR e Western blot. E, por fim, vão ser feitos aqueles experimentos de resistência, que vão ser esses mesmos experimentos que eu comentei anteriormente, porém numa linhagem agora resistente. Então, gostaria de agradecer, né, ao FOP, ao CBIOL, ao NUPEB pela oferta do programa. Gostaria de agradecer às bolsas de fomento, a CAPES, a CNPq e a FAPEMIG, ao meu laboratório, né, que é o Laboratório de Genômica e Reparo de DNA, aos meus colegas de pesquisa que colaboram com o meu projeto e a minha orientadora. E gostaria também de agradecer os laboratórios colaboradores que nos ajudam, né, a desenvolver o nosso projeto, que é o Laboratório de Biologia e Tecnologia de Micro-Organismos e o Laboratório de Morfopatologia. Então, muito obrigada pela atenção.